Em nossa aula de português, nós estaremos aqui fazendo uma breve revisão do que a gente começou a estudar semana passada. Semana passada a gente começou aí a ver sobre a acentuação gráfica, sobre a acentuação gráfica, e a gente vai ver hoje novamente aqui, onde com esse rever aqui a gente vai dar mais uma explicação mais detalhada, a gente vai mais a fundo um pouquinho, tá? Então, vamos prestar atenção aqui, não fica copiando, não fica brincando, preste atenção no que a tia vai estar falando, o que a gente vai estar estudando aqui, porque esse assunto aqui sobre a acentuação gráfica, a gente vai estar aqui vendo em ortografia, e é para a gente poder classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Então, a acentuação gráfica, a gente vai estar vendo aqui, e saber, para a gente poder saber acentuar graficamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então, vamos prestar bastante atenção, vamos ouvir com atenção aqui direitinho e nada de tá brincando, tá bom? Vamos lá, gente, começando aqui, a gente vai estar falando aqui sobre acentuação gráfica. Semana passada a gente já deu uma pequena pincelada, aí uma pequena amostra do que a gente ia estar vendo essa semana. Vocês fizeram até uma atividade no caderno, onde vocês já acentuaram algumas palavras. E nós temos aqui a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, elas são classificadas a partir da sílaba tônica e algumas recebem o acento tônico e outras aí tem o acento gráfico. Então, umas recebem acentuação, outras não. Umas são aí acentuadas, outras não, porque algumas têm aí, além de ter a tonicidade, ela tem aí a sua sílaba acentuada. Então, acento gráfico e acento tônico, acento gráfico é um mero sinal de escrita e ele não deve ser confundido com o acento tônico, que é a maior intensidade de voz apresentada em uma sílaba, quando pronunciamos determinada palavra. E nós vimos aqui um exemplo das palavras destacadas, onde foi sábia, sabia e sabiá. Então, uma única palavra, ela pode ter 3 sentidos. Então, vai depender aí do acento tônico, do acento gráfico, tá? Então, ó, nós temos aqui uma frase, onde essa frase ela está com uma palavra que vai estar repetindo na outra, mas ela vai estar dando diferença por conta da acentuação. Então, é muito sábia aquela professora. Então, nesse caso aqui, essa palavra sábia, ela está falando aí de uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que é esforçada. Na segunda, ela não sabia toda a matéria, ou seja, está falando de alguém aí que não estudou, que não estava sabendo do que estava fazendo. E na terceira frase, tá, já mudou aí o sentido. O sabiá fugiu da gaiola, então já vem para o pássaro. Então, perceba que o acento aqui, ele vai dar a diferença na palavra. Então, você tem que prestar atenção para poder você saber quando vai ser acentuado ou não. Porque uma única palavra, ela pode ter 2 ou 3 sentidos, como nessa aqui, ó. Uma única escrita. Agora, o que vai diferenciar aqui é o acento que vai dar o sentido a ela. Se vai dar sentido de uma pessoa sábia, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que não estava sabendo de alguma coisa ou de um pássaro. Então, você tem que prestar bastante atenção nesse momento aqui, e principalmente na leitura, para poder você saber qual vai ser distinguido. E por que acentuamos as palavras? Para a gente estar evitando aí a ambiguidade. Então, aquela palavra sábia, sabiá, sabia, ela tem aí algumas... Elas têm aí algumas ambiguidades. Nós temos outra aqui como fábrica e fabrica, tá? Secretária, secretaria. Então, veja que a escrita é a mesma, que vai mudar é o acento. Análise, analise. Fluido, fluido.
Saía, saia, doído, doido. Então, veja que uma única escrita, ela pode ter aí mais de um sentido. O que vai distinguir aí é a sua acentuação. Então, por isso que muitas palavras, elas são acentuadas, para poder você distinguir quem é quem, qual é o sentido daquela palavra. E para realmente entender as regras de acentuação, você vai precisar fazer a classificação das palavras de acordo com a sílaba tônica. Semana passada a gente falou aqui sobre sílaba tônica, tá? Mas não se preocupe, porque essa parte ela é simples, tá? Falando sobre sílaba tônica, o que você vai precisar aí é só de um pouquinho de atenção na hora da pronúncia. Quando você for pronunciar a palavra, você vai ter que prestar atenção para poder saber qual é a sílaba tônica. E em todas as palavras, todas, há uma sílaba que ela é pronunciada com maior força e intensidade. É o que a gente chama de sílaba tônica. Todas as palavras, aí ela tem uma que você vai dar mais uma demorada quando você for pronunciar ela. Então, toda palavra, ela tem sílaba tônica, e essa sílaba tônica, ela pode ser classificada aí em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. O primeiro passo que você tem que fazer é prestar atenção na pronúncia que você for fazer, tá? Então, você vai falar a palavra, você tem que falar ela com mais calma e prestar atenção qual é a que vai ter um som mais forte, tá? Então, lembra quando a semana passada eu disse a vocês, quando vocês quiserem saber se a sílaba tônica de uma palavra, então você vai fazer o quê? Vender. Você pode vender essa palavra, tá? Esse é um exemplo simples que eu sempre dou aos meus alunos para que identifique a sílaba tônica. Então, como é que você vai identificar? Pronunciando ela. E você vai pronunciar, vai ficar de uma forma mais fácil quando você vai querer vender ela. Igual quando você está numa feira e vai vender alguma coisa. Quando o feirante fala, olha a batata, então perceba que batata, a penúltima sílaba, ela foi mais forte, ele falou com mais forte. Olha o caju, então a caju, a sílaba tônica foi o ju, ele falou com mais intensidade, ele falou com mais força, né? Então é isso que você vai ter que prestar atenção. Não que você vai estar só falando, vendendo as palavras. Você vai falar vendendo as palavras. Não, você não vai estar falando assim, né? Mas se você tiver aí com dúvida numa palavra para saber qual é, mentalmente você já pode estar fazendo essa comparação, vendendo essa palavra, tá? Então não precisa você estar falando toda hora para saber, certo? Então, você não vai estar falando, você vai estar cantando quase, né? Então, você vai estar tendo essa dicasinha aí para você estar sabendo qual é a sílaba que é pronunciada com mais força. E então, você vai classificar elas quanto a última sílaba, a penúltima e quanto a antepenúltima sílaba. Então, enquanto a última sílaba de um termo que é a mais forte, como partir, falar, trata-se de uma palavra oxítona, café, certo? Chulé. Então, a última sílaba, você vai estar falando com mais intensidade, com mais força. Então, ela é uma palavra que a sua classificação vai ser como oxítona. Então, nós temos a última, que é oxítona. A penúltima, ela vai ser paroxítona. Então, assoalho, porta. Então, você vai prestar bastante atenção nessa hora que você estiver pronunciando. E a antepenúltima, que também é a mais forte, e todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, agora a gente vai ver só essa regrinha agora da acentuação.
para acentuar as oxítonas, como é que a gente pode estar fazendo? O que é que a gente vai fazer aqui, tá? Então, nós vamos ver aqui algumas regrinhas delas, não tem como a gente ver todas hoje, porque ia tomar muito tempo de vocês hoje. Então, a gente vai vendo por etapas, tá? Então, hoje a gente vai começar a ver um pouquinho aqui sobre a regra de acentuação das palavras oxítonas. Então, recebe o acento agudo ou circunflexo. Lembra que na semana passada a gente viu sobre isso, sobre o acento agudo e circunflexo. E recebem esses acentos todas as palavras oxítonas terminadas em A, acompanhada ou não de S, E, acompanhada ou não de S, O, acompanhada ou não de S. E em ou ens. Então, maracujá, jacás, rapé, cortês, cipó, avós. E em ou ens com mais de uma sílaba. Além, armazéns, também, parabéns. Então, essas aqui é uma das regras da acentuação das palavras oxítonas, tá? Então, as que recebe o acento, o gráfico, é quando ela vem aqui a letra A, E, I, O sozinha ou acompanhada da letra S, e em ou ens. Opa, já ia. E vale lembrar, palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica ela é a última. Então, a última sílaba, ela vai ser tônica, ela vai ter aqui a sílaba mais forte, tá bom? Então, palavras oxítonas são aquela cuja sílaba tônica ela é a última, tá? Algumas vão receber acentuação, outras não. Então, vatapá, café, bebê. Então, perceba quando você vai falar essas palavras, ao final ela vai ter um som mais forte, vai ser mais forte o final dessas palavras. A última sílaba ela vai ter aí uma tonicidade maior. Bariri, robô, cocoricó, bauru, mas não é necessário que ela seja acentuada. Acentuada é quando ela termina com a letra A, E ou O, acompanhada ou não da letra S, né? E em ou ens. Se ela não terminar com A, com E, com O, ou em ou ens, ela não é acentuada, ela só vai ter aí a sua sílaba tônica. Então, lembrando que ela só vai ser acentuada se for terminada em A, E, O, acompanhada ou não da letra S. E em ou ens. Parabéns, Belém, beleza? E sobre a situação das paroxítonas. Então, vamos ver aqui uma das regrinhas agora para as paroxítonas. Nós vimos aqui a acentuação das sílabas, da acentuação das oxítonas. Agora, nós vamos dar uma olhadinha aqui nas paroxítonas, como é que elas são acentuadas. Então, a acentuação dos paroxítonos. Então, quando elas terminam em R, an, ou ão, acompanhado ou não da letra S. Então, irmã, órfãos, órgão, órfãos. Os, quando a palavra termina em X, tá? Fênix, em I, is ou us. Quando a gente tem terminação em N, on ou ons, L, e todo aí o ditongo oral átomo, seja crescente ou decrescente. Jockey, túneis, régua, tênue. E sobre ditongo crescente ou decrescente, vocês vão estar vendo mais um pouquinho adiante essas regrinhas. Então, diferente do oxítona, tá? A palavra que tem a sílaba tônica oxítona, ela é quando é a última. Já a paroxítona, ela é a penúltima. Então, perceba aqui, ó. Última, fãos, ó.
Então, se a gente pegar essa palavra e for separar ela, ela vai ficar órfãos, tá? E quando você for pronunciar ela, você vai ver que o ó, ela vai ser mais forte do que o fão. Órfãos, imã, álbum. Então, você vai fazer aquela regrinha mentalmente, como eu disse a vocês. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão vender a palavra. Não que você vai estar falando toda hora, vendendo essa palavra. Falando e vendendo. Mas, quanto à acentuação, quanto à sílaba tônica, você, para saber qual é, você vai pronunciar essa palavra como se estivesse vendendo ela. Deixa eu ver aqui. Opa! E vale lembrar que palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Oxítona, a última. Paroxítonas, a penúltima. Onde a penúltima vai ter o som mais forte, vai ter mais intensidade quando você for falar. Filantropo, circuito, fluido. Eita, isso ficou muito em cima, tá? Juniores, látex, libido. Então, quando você for falar essas palavras, elas vão ter aí a penúltima sílaba mais forte. A sílaba tônica, ela vai ser a penúltima. E quanto às proparoxítonas, vamos lá, Anjo. Isso. São aquelas palavras onde a antepenúltima são aquelas onde a antepenúltima todas são acentuadas. As proparoxítonas todas são acentuadas. Elas recebem tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo. E todas as sílabas das palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Tá? Recebem um acento agudo ou circunflexo, aqui como matemática, lâmpada, próximo, pêssego, entre outras mais aí que vão ser acentuadas. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Então, nós temos aqui vítima, ridículo, rápido. Tá? Então, você vai prestar atenção na hora que você está pronunciando para poder você saber que ela vai ser acentuada. Diferente da paroxítona e da oxítona, que elas podem receber acentuação, como também não receber, as proparoxítonas todas receberão o acento, tá bom? Então, independente aí, você vai, no caso, agora saber só qual vai ser o acento, se vai ser circunflexo ou vai ser o acento agudo. Mas que todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. E nós temos aqui a acentuação dos monossílabos. E de acordo aí com o novo acordo ortográfico, ele inclui como oxítonos os monossílabos tônicos, com ou sem o acento gráfico. Então, são os vocábulos que contêm só uma sílaba. A, quem, pé, fé, chá, certo? Então, são monossílabos, são palavras em que tem uma única sílaba e alguns são acentuados e outros não. E quais são os monossílabos tônicos? Os substantivos e os adjetivos. Mar, céu, sol, mar, fé, sol. Então, perceba que alguns vêm com acentuação e outros não. As formas verbais são monossílabos tônicos, não é necessário que eles venham com acentuação, mas são monossílabos tônicos. Então, voltou para aqui por quê? Então, quis, ser, vou, os pronomes pessoais retos, eu, tu, nós, vós, os pronomes teu, meu, seus, advérbios, não, sim e então. Regra 1, recebe acento tônico os monossílabos que são terminados em A, E, O, seguido ou não de S.
quase parecido com a mesma regra das oxítonas. Que as oxítonas, elas terminadas em A, E e O, acompanhado ou não da letra S, elas são acentuadas. Então, os monossílabos também. E uma observação, não se acentuam terminado em ou ens. Embora as oxítonas sejam, quando termina em ou ens, elas são acentuadas, os monossílabos, eles não têm essa acentuação, tá? Então, vamos dar só uma olhada bem rápida aqui para a gente relembrar aqui, porque acentuar as palavras para não haver aí a ambiguidade, para a gente não ter aí, como exemplo, aqui nós temos essa palavra, S-A-B-I-A, que ela pode ser sábia, sabia ou sabiá. Então, vai precisar aí da acentuação para você saber distinguir qual é a palavra correta. Quanto à classificação, nós podemos classificar elas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, elas são as terminadas, a sílaba tônica é a última, a paroxítona, a antepenúltima, e a proparoxítona é a última é a oxítona, penúltima paroxítona e proparoxítona são as antepenúltimas sílaba e todas as proparoxítonas elas são acentuadas. As oxítonas acentuadas são as que terminam em A, E, O, acompanhado ou não de S, e em ou ens. Também, parabéns, armazém. Já as paroxítonas, elas já têm uma regrinha maior, terminadas em R, an ou ão, acompanhado ou não de S, os, x, i ou os, o n, on ou ons, L, e as proparoxítonas, todas são acentuadas, onde a antepenúltima sílaba ela vem com a tonicidade. E os monossílabos diferentes das oxítonas, que vem terminado em ou ens, elas não são acentuadas. Certo? E hora aqui da nossa atividade. Então, vamos prestar atenção, ouvir direitinho a explicação da atividade, onde vocês terão 1 hora para fazer essa atividade aqui nessas páginas, 17, 18 e 19, tá? Então, com calma, com tempo, vocês terão para fazer essa atividade e não se preocupem. Tia, tá na hora de voltar? Tia, quanto tempo falta? A tia vai dizer quando estiver pertinho de voltar. Então, não se preocupem em estar perguntando, certo?